Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, sub trade, ganhar muita grana no bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem nós tivemos aí um U-turn, como chamam nos Estados Unidos, né? Então, todo mundo estava animado com o balanço da NVIDIA, pré-market, abertura de 6% de gap de alta, o mercado abriu todo para cima, o mundo inteiro para cima. E aí, ao longo do dia, foram se lendo as letras miúdas aí do balanço da NVIDIA e aquela história das receitas, aquele esquema que estão fazendo lá entre as empresas Oracle, NVIDIA, OpenAI, blá blá blá, um compra do outro, não sei o que, olhando isso daí nas letras miúdas, falou, opa, esse negócio aqui dessa receita tá estranho, né? E aí o mercado deu uma panicada e todo mundo caiu assim pesado ontem, né? Então vocês vão ver barras grandes aí, né? Nos gráficos, né? Agora, a dúvida de hoje talvez hoje não aconteça nada e fique no mesmo lugar, tá? Mas a dúvida de hoje estamos numa zona de suporte, foi uma panicada por causa da NVIDIA, agora vai entrar força compradora e vai se sustentar nesse suporte? Estou falando de mercado inteiro, tanto Europa, Estados Unidos, todo mundo. Ou realmente essa história aí de bolha de AI vai pegar e o pessoal realmente vai sair do risco e vai colocar grana no bolso e vai para outros ativos. E aí começa a perguntar, mas e o ouro? Então o pessoal vai para o ouro, vai para o Bitcoin, mas o Bitcoin, inclusive agora de manhã, chegou a bater $81.000, né? Tá panicado pra caramba, perdeu aquela última não, né? Aquela alvo de $85.000 e nesse momento está para baixo disso, né? Então ele pode ir realmente lá nos $75.000, né? E o ouro também, ele está ali no mesmo lugar, né? Não fez uma grande correção, mas ele pode corrigir. Se a gente começar a panicar o mercado, o ouro e a prata também podem corrigir, tá? É normal eles fazerem correções assim de 20, 30% quando dá essas panicadas. Já cansei de falar sobre isso. Então a dúvida de hoje e aí, o mercado vai segurar onde está ou vai panicar mesmo e aí todo mundo vai cair e o Bitcoin está puxando a fila, né? Essa é que é a pergunta e nós vamos analisar os gráficos para ver como é que a gente se posiciona, tá? Não tem que ficar desesperado em falar, putz, o que eu faço agora? Nada. Não muda nada a sua vida. Você vai continuar seguindo análise técnica, seguindo, no nosso caso, o método DX. Então, se está fazendo pivôs de baixa, a gente vai vender. A hora que começar a fazer pivô de alta, a gente vai comprar. Não tem esse negócio de adivinhar fundo e falar, aqui já está o lugar, eu vou comprar porque eu acho que vai parar aqui. Não, não existe isso daí. Você tem que esperar o preço te dar a informação, tá? E aí você fica tranquilo. Você terceiriza esse drama para o gráfico e simplesmente segue o que o gráfico está falando, tá? Melhor jeito de fazer. Falando sobre o Brasil, então ontem tivemos feriado, durante tudo isso daí, o EWZ caiu quase 2%, né? Então nós provavelmente vamos abrir com um gap de baixa hoje no índice, então quem está vendido como nós, que vendemos ali no topo, né? Já vai se dar bem logo na abertura, se quiser fazer uma parcial, fica à vontade e tal, porque ele provavelmente vai abrir ali numa retração de Fibonacci, né? E eu acho que ainda tem mais queda, né? WZ por causa daquelas pernas de baixa que ele tem feito, né? Mas aí nós vamos ver isso daí nos gráficos, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã, e no meu X, @mdroberto, tem muita coisa nova lá que eu estou postando, tá bom? Não deixe de seguir. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo, fica de olho lá no Instagram do Model, porque vai ter surpresa no Black Friday. Então, turma, indo para o mapa de calor, fica claro aqui, né? Até meu rosto fica avermelhado de tão vermelho que está a tela, né? E, então, o mundo inteiro para baixo, né? A gente vê aqui o EWZ todo para baixo, por isso que o índice vai para baixo, inclusive até a China e tal. Deu aquela estressada ontem, né? O VIX foi bem para cima também. E aqui o SP 500, com exceção aqui, olha, as consumer staples, elas estão se segurando. Então você vê que o Walmart, apesar de tudo, olha, subiu 6% ontem, Procter & Gamble ficou positiva também, a Johnson & Johnson também ficou positiva, né? Fora isso daí, a maioria ficou negativa, principalmente as magníficas, e a gente vê aqui se você ver a movimentação da NVIDIA ontem foi de 9%, porque ela abriu com um gap de 6%,
e depois acabou fechando com 3 negativo, né? A Broadcom 2% negativo, Palantir quase 6%, Oracle 6% e assim por diante, né? Então realmente deu aquela pesada no mercado. E aqui o VIX já mostra exatamente o que aconteceu, né? Olha só, ele tinha aberto com gap de baixa ontem, estava tranquilo, aí depois ao longo do dia esse negócio estressou, veio de novo aqui perto dos 30 pontos, né? E agora está trabalhando aqui nos 25. Então, do jeito que está esse gráfico no momento, não dá para duvidar de ele ainda dar mais uma estressada, tá? O normal seria ele parar por aqui e agora ficar mais ou menos assim e na próxima semana ele voltar aqui para baixo e o mercado marcar fundo, né, o SP500 marcar fundo, porque, já vou direto aqui para cá, porque ele está aqui, olha, numa região aqui de muita briga, né, então você fala, putz, isso daqui está com muita cara de topo, realmente está com essa cara de topo mesmo. Agora, o divisor de águas está aqui no 6.500. Enquanto ele estiver trabalhando acima de 6.500, não duvide dele reagir aqui e fazer isso, né? A tendência no semanal ainda está preservada, né? Então, por isso que eu digo que o VIX não me surpreenderia ele segurar aqui, começar a cair e a semana que vem cair e o mercado marcar fundo e voltar a subir, tá bom? Mas, de novo, não tem que adivinhar, você tem que olhar os gráficos e ver o que eles estão te falando, tá? No caso aqui dos juros americanos, ontem tivemos um dia de baixa, porque se o mercado estressar, obviamente aumenta a probabilidade de corte de juros, né? Na Europa a mesma coisa, marcando um topo aqui, o Reino Unido também marcando o topo, e o Japão marcou um topo aqui, hoje está corrigindo um pouco, mas o Japão, lembrando, né? Ele fez pivô de alta aqui nos juros, né? Então, voltando aqui para o SP500, já falamos aqui dessa zona de bastante suporte, né? Nesse momento aqui, ele está tentando fazer uma reaçãozinha, né? E essas coisas acontecem, tá? Depois de uma barra de baixa muito forte, é normal ele dar uma subida, assim como ele fez aqui no outro dia, né? Então, o que nós temos que olhar pelo método DX, é o 60 minutos, né? Ver a hora que ele vai dar o sinal de topos e fundos ascendentes. Então, veja que aqui, olha, ele tinha marcado um fundo, estava tudo ok, né? Então, ele tinha feito aqui esse pivô, tínhamos até comprado, falei isso daqui para vocês e tal, e aí ele virou para baixo, o stop estava aqui, né? Virou para baixo, de repente, olha só, em uma barra, ele caiu aqui 2%, a NASA caiu 2%, os pequenos eu não lembro, mas foi muito acentuado, né? Então agora ele precisa reconstruir. Obviamente, enquanto ele estiver escalando essa barra, a gente tem que ter muito cuidado, porque o mercado está estressado, né? Mas a partir do momento que ele fizer aqui um pivô de alta, você pode começar a colocar o pé na água. Por quê? Porque estamos numa zona de suporte muito forte e ele pode realmente fazer a reação. Mas lembrando, você está começando a reverter aqui uma tendência nos 60, sendo que o mercado está pesado. Então, se você for fazer isso daqui, tem que ir com a mão bem leve, né? E já protege aqui, né? Rapidamente faz um stop gain, já sobe o seu stop e tal, porque isso daqui pode continuar caindo mais a qualquer momento, alguma má notícia, tá bom? Então, essa é a estratégia que a gente usa nesses momentos, tá bom? Aí, falando aqui da Nasdaq, é a mesma coisa, olha só o tamanho da barra aqui da Nasdaq, né? Equivalente a essa barra aqui, né? Então, você vê que para cima é difícil de você ver uma barra dessa, né? Mas para baixo acontece. Agora, estamos aqui nessa zona dos 24 mil pontos, 24 mil pontos, né? Aonde é o divisor de águas, né? Então, se esse negócio aqui subir mais ou menos 50% dessa barra e virar para baixo, fizer um pulo do gato morto, aí tem uma venda que aí nós temos que traçar um Fibonacci e fazer aonde é que esse mercado pode ir. Ainda não é a hora, tá? O que está determinando aqui são esses suportes, né? A mesma coisa o Dow Jones, né? Você vê que o Dow Jones ainda está um pouquinho mais para cima, apesar da barra de baixa de ontem. O Russell 2000, ele tinha deixado aqui 1, 2, 3, aí fez uma bela de uma barra de baixa. Veja que o Russell 2000, como ele, se ele perder esta região, ele fica complicado. Nós já traçamos aqui o Fibonacci, já sabemos aonde esse negócio pode ir, né? Indo para a Europa, nós ainda temos aqui o Eurostoxx 50, fez uma barra de baixa ontem, mas hoje a Europa já está tentando reagir, né?
vale a mesma coisa que eu falei para o SP500, então tem que esperar aqui, olha, tá vendo? Nesse momento aqui, ele já fez aqui um primeiro pivô de alta aqui, né? Então, esse daqui é um pivô que ainda é perigoso, né? Porque, tudo bem, tem fundo duplo e tal, mas esse preço aqui está caindo, né? Você vê, a média está para baixo, então tem que ir com cautela. Eu confesso para vocês que esse é o meu estilo de operação e eu faço isso daqui, de comprar suportes, de ver normalmente quando você vem nessas regiões aqui de suporte, né, e faz fundo duplo, esse tipo de coisa, faz um pivô de alta, eu compro esse negócio porque ele, mesmo que ele cair mais, no mínimo ele faz uma reação, né? E aí você faz a parcial, vai apertando stop e tal, se ele voltar, beleza, você pôs a grana no bolso, né? Eu fiz esse trade aqui e eu confesso para vocês que eu fiz esse trade aqui também do Eurostock 50, tá? Estou envolvido nele aqui e vamos ver o que rola com mãozinha de bebê, mas não é aquela coisa não estamos no momento de, vou comprar tudo que eu ver pela frente. Não, ainda não, né? Alemanha também aqui tentando reagir aqui ao fundo, depois dessa barrona gigante ontem, né? O Reino Unido não está reagindo hoje, mas ele está aqui nessa linha de tendência aqui do canal, né? Então ele pode se segurar aqui. A França abriu com gap de baixa e está reagindo. A Espanha está tentando reagir aqui, é uma região de suporte importante, né? E a Itália também aqui, olha, está nesse suporte importante aqui, está tentando reagir, né? Indo para a Ásia, nós temos a China, que essa barra aqui de hoje é a compensação do movimento de ontem, que o mercado já estava fechado, né? Então agora a dúvida aqui é o que ele vai fazer aqui nessa zona de suporte, né? Se perder aqui, aí a gente abre espaço para mais quedas. O Japão ainda continua aqui na tendência de alta, né? Então vê que o preço está acima da média, né? Isso daqui, por enquanto, está com cara de uma correção ABC, né? Então ainda não tem muito o que estressar. Isso aqui pode segurar nessa região e voltar a subir. Eu tento aqui para vocês, tá, turma, sempre trazer um pouco de cautela, assim, porque eu sei que nesse momento, principalmente se você está posicionado, as pessoas ficam muito estressadas, né, e começam a tomar decisão com emoção. E você tem que tirar a emoção do trade, você tem que simplesmente seguir o gráfico. Então, assim, se você olha esse gráfico aqui, né, então você vê aqui que tem a média, né, que está servindo como um suporte do preço, né. Aí esse negócio aqui corrige, tá, um tempão, não sei o que. Aí ele pega, faz um fundo e começa a subir. E aí o seu pensamento é, putz, isso aqui está caindo, não para de cair, eu estou com medo de comprar aqui. Não, mas aí depois você olha para trás e fala assim, putz, isso aqui foi uma puta de uma compra boa, né? Aqui também, olha, corrigiu, aí fez o pivô, compra boa, tal. Então, quando a gente está nessa região, se ele der, ainda não deu, né? Mas se ele der um sinal de compra, é uma compra boa. É por isso que eu digo que se você ficar com a cabeça muito estressada, pensando, nossa, agora vai acabar o mundo, você perde as grandes oportunidades, porque nessas regiões de suporte são onde estão as melhores compras, né? Você só tem que ter o stop claro, se virar para baixo, você pula fora e, por exemplo, que nem esse mercados emergentes aqui, deu compra 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 aqui, essa daqui falhou, e agora ainda não deu compra, né? Mas vamos supor que ele vem aqui e começa a fazer um sinal de alta. Aí é uma oportunidade de compra. Então, você tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 trades, um falhou e pegou o stop aqui. Então, se você fez todos os trades, você colocou 5 no bolso e um stop. Então, é um negócio bom, né, de operar. O mercado, o EWZ. Então, nós tivemos aqui essa barra aqui de quarta-feira, já tínhamos feito uma correção importante, né? Aliás, desculpa, o EWZ, essa é a barra de ontem, né? Que eu falei que corrigiu quase 2% e veio aqui nessa retração de Fibonacci aqui, né? Então, é mais ou menos nessa retração de Fibonacci do índice, que nós vamos ver no gráfico do índice, aonde deve abrir hoje o índice, tá bom? E aqui, provavelmente, venha mais correção. Como eu disse, eu tô vendido no índice, né? Porque eu tô de olho aqui nessa correção aqui que ele tem feito, né? Então nós temos espaço aqui para vir até essa última retração de Fibonacci, essa linha de tendência, faz sentido esse movimento, principalmente agora com essa queda, né?
seguindo aqui, indo para as commodities, nós temos o petróleo, que também está virando para baixo, é natural, né? Mercado pesado, o petróleo tende a cair, né? O minério de ferro continua na mesma região, o cobre na mesma região e o ouro, olha, na mesma região. O ouro não estressou ainda, é isso que eu estou falando. Quando o mercado dá a panicada, o ouro estressa, tá? E não é o que está acontecendo ainda. A mesma coisa aqui. A prata, como eu disse, a prata, olha, nós aqui, eu já vou até colocar oficialmente aqui um retângulo, né? Porque nós temos esses dois topos. Se você tiver 3 pontos, você já consegue desenhar um retângulo, né? Então podemos falar que isso daqui é uma consolidação. Não me assustaria a prata voltar aqui nos 47, por aí, tá? Inclusive tem essa linha de tendência, faria sentido esse movimento, né? A platina tá feia. E o urânio que estava aqui, ó, com uma configuração de compra aqui nesse 1, 2, 3 ontem, né? Falei disso daqui e ele meteu esse barrão. Não perdeu fundo, né? Então, se ele voltar e conseguir vencer isso daqui, tem essa compra aqui do urânio ainda, mas não pode perder isso daqui, né? Indo para as moedas, isso daqui é uma coisa que chama atenção também, né? Quando o mercado dá a panicada, o DXY faz isso daqui, né? Veja, que já tivemos outros momentos em que aconteceu isso daqui. E ontem, olha só, ele fez um doji e hoje está aqui nessa região. Então, se o mercado tivesse panicado, o dinheiro estaria saindo da bolsa, indo para títulos do tesouro ou cash, né? E aí esse DXY tenderia a se valorizar, né? E ele ia romper esse 100 e não rompeu. Então, esse é um sinal de que o fundo pode segurar, tá? E aí o Bitcoin, olha só, eu tinha desenhado aqui essas projeções, né, de Fibonacci, lembrando, essa projeção aqui é a projeção aqui deste pivô de baixa, né? Então nós tínhamos esse primeiro alvo de 61.8, esse alvo aqui, que estava aqui nos 90 mil dólares, que faz sentido aqui com esse topo, né? Ele ignorou ontem e hoje, durante a madrugada, né, ele continua caindo. Nesse momento aqui, trabalhando aqui nos 83, como eu disse, ele chegou aqui a bater quase 81. Então, nós temos aqui, olha, o último alvo de 61.8 aqui nos 70, 76, quase 77, né? E nós temos esse fundo aqui nos 75, né? Então, do jeito que ele está agora, ele pode dar uma espetada aqui, tá? E aí, se ele der essa espetada aqui, esteja pronto para... quem quiser operar price action, né? No Bitcoin funciona bastante, né? Eu digo que funciona bastante... mas, por exemplo, se você comprou aqui nos 85 ou aqui, você tem que ter o seu stop financeiro, né? Então, vou comprar no 85 ou deixar, sei lá, 5% de stop, então 81 eu tenho que stopar. Então, aqui ele lambeu o stop ou pegou o stop, né? Alguma coisa assim. Ou então você fazer preço médio com muito cuidado, que aí o preço médio seria comprou no 85, meia mão, e completa meia mão aqui no 75 se vier. Mas se perdeu 75, 73, 72, tem que estopar tudo, né? Tem que saber o que está fazendo. Então, muito cuidado, não é isso que a gente ensina no método DX. No método DX a gente precisa esperar esse negócio aqui voltar a fazer pivôs de alta. Por enquanto é só venda. E eu fiz esta venda aqui, né, nos 105 mil, aqui, ó, quando ele fez esse topo mais baixo, e eu encerrei aqui nos 85 ontem, porque eu estava com medo de ele fazer uma reação, né, como ele já fez outras vezes. Então, coloquei aqui no bolso, não 20 mil dólares, porque não vendia um Bitcoin, né, mas o equivalente a 20 mil pontos, e agora ele desceu mais, mas sem drama nenhum, não tem problema nenhum. Agora eu já estou mais de olho aqui nas regiões onde ele pode dar oportunidade de compra, por isso que eu não quero mais estar envolvido com a venda, já fiz uma bela venda, tá ótimo. O Ethereum já chegou aqui, ó, nos 2.700, então o Ethereum, esta região aqui entre 2.700 e 2.300 é uma região muito importante, né? Última retração de Fibonacci, dessa perna de alta aqui, se der oportunidade aqui, de novo, tem que dar sinal, 60 minutos, começar a fazer pivô de alta, que nem eu mostrei ali no SP500, no Eurostock 50 e tal. Aí sim você pode começar a se envolver e colocar o pé na água com cautela, né? Mas por enquanto ainda não deu sinal nenhum, tá? E indo para as magníficas, né? Importante a gente mostrar aqui, veja que a Apple, até resiliente, não perdeu fundo, né? A Microsoft, olha, perdeu fundo aqui. Lembrando, né? Nós temos aqui esse topo histórico rompido, ela pode vir aqui nos 460, 470, seria uma boa região de suporte, né?
A Amazon continua feia aqui, pode vir testar esses 210. O Google, ele tinha aberto com gap de alta, aí voltou. Por enquanto, isso daqui ainda é pullback no topo rompido, tá? Qualquer coisa acima disso daqui, o Google continua mantendo a tendência, continua bonito, tá? A Meta, apesar de ter feito, abriu com gap de alta ontem, voltou e não perdeu fundo, apesar de todo essa panicada que deu no mercado, né? E ela está segurando aqui na última retração de Fibonacci. Então, o gap agora está abrindo praticamente no mesmo lugar. Se ela se segurar aqui e começar a fazer pivôs de alta, tem oportunidade na Meta, tá? Porque a Meta, ela é assim, né? Veja que quando ela resolve corrigir, tem aqui um exemplo muito próximo, né? Ela corrigiu aqui 34%, né? Só que depois desses 34, o que ela fez? Ela meteu 65 para cima, né? Então agora nós estamos aqui numa correção de 26%. Então não duvide ela segurar aqui e depois meter um barrão para cima, tá? A Netflix ontem estressou, mas de novo está numa região de bastante suporte, então vamos ver como é que reage hoje. A Tesla, continua na mesma, né? Eu acho que a Tesla pode vir aqui até essa região dos 350, 360, tranquilo, né? E a Nvidia aqui abriu com gapão e devolveu aqui 9%, mas não perdeu fundo, né? Então se manteve aqui. Então aquilo que eu disse, né? Ontem foi um dia de pânico, mas não parece que o mercado panicou geral daqueles negócios que nem aconteceu. O mais recente foi do tarifaço, né? Ainda não parece isso daqui. Se hoje todos esses ativos que foram para o suporte, se eles perderem fundo e fizerem uma barra parecida com a de ontem, uma barra fechando na mínima, aí esquece, aí muda a cabeça e começa a procurar vendas, tá? Falando agora do nosso Brasil aqui, nós temos, hoje o vídeo ficou mais longo porque é natural, né? Tudo que está acontecendo. Nós temos aqui os DIs, vamos ver, eu não tenho nenhum chute aqui, mas sinceramente precisamos ver o que o gráfico vai falar, tá? Esse negócio aqui está em tendência de baixo, se perder fundo é venda, né? Olhando aqui o índice, isso que eu estava falando, olha só, isso aqui foi a barra de sexta-feira não, de quarta-feira, né? Hoje é sexta. E pela projeção ele deve abrir aqui mais ou menos os 154 mil pontos, tá? E eu acho que tem espaço para ele cair mais aqui até os 150 tranquilamente, por isso que nós estamos vendidos no índice, da mesma forma que nós vendemos aqui nessa pernada, né? Que ele fez aqui 6%, vamos ver aqui, se ele vier nessa retração, também dá 6, 7%, né? Então esse é o alvo aí. Não vou nem passar 60 minutos porque vai ter gap, não adianta querer adivinhar. O dólar, ele continua aqui na região, né? Então como o DXY não estressou ontem, ele não deve fazer nenhum gap de alta, tá? Deve continuar mais ou menos nessa região, a tendência é de baixa do dólar. As small caps, vai abrir com gap de baixa também, isso daqui a gente falou que tinha essa venda, né? Perdendo aqui tinha essa venda acionou na quarta-feira, e agora esse negócio aqui tem bastante espaço para andar. O Itaú. Temos aqui as retrações de Fibonacci, né? Então a gente tinha comprado, depois do engolfo pulamos fora do Itaú, ele pode voltar aqui nos 30, 38, 39 tranquilamente, né? Não tem nada para fazer enquanto ele estiver corrigindo. Bradesco também está corrigindo, pode voltar aqui para os 18, e aí é um suporte interessante. Então assim, nesse momento você pode fazer até day trade de venda, mas você tem que saber que está contra a tendência macro, que é de alta. Isso é uma correção só no diário, tá bom? Então, cuidado, principalmente hoje que vai abrir com gap. Então, hoje vai ser um dia ruim para operar no Brasil, tá? Eu recomendo até emenda seu feriado aí, não faça nada, que a chance de você perder dinheiro é grande. O Banco do Brasil, se tudo der certo, ele faz esse pivô de baixa, a gente está vendido nele, né? E ele aciona uma venda aqui do semanal, né? A Sambi, também aqui, olha, nós vendemos na quarta-feira, né, pelos 60 minutos, né, então ele estava aqui, ó, nessa configuração aqui de topo, né, veja aqui topo mais alto, topo mais baixo, pivô aqui, nós fizemos essa venda, deu bom, e hoje tem até mais uma bandeira de baixa aqui, mas ele deve abrir com gap de baixa, né, quem segurou essa venda aqui, porque poderia ser uma venda de swing trade, porque andou demais, né? Então esse swing trade tem alvo
aqui nessa região aqui dos 30, né? Então tem bastante espaço para andar aqui, né? Eu particularmente segurei essa venda. A Vale, vamos ver, né? A Vale, de novo, né? Tem aqui essa região onde ela andou bastante. Eu acho que ela tem tudo para cair, mas ainda não acionou, né? E a Petro também a mesma coisa, né? Como o petróleo está caindo, ela deve acionar essa venda aqui, né? E a venda é aqui, ó, perdendo aqui essa barra com o stop aqui em cima e temos aqui um risco-retorno interessante, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Muito assunto, aconteceu muita coisa aí no feriado, né? Então, de novo, reforço para vocês, quem só opera no Brasil, recomendo não operar hoje. Vai ser um dia ruim de operar, tá? Administra só suas operações quem tiver no swing trade, e quem opera aqui fora, aproveita a volatilidade e faz o seu trade system aí, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, inscreva também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu X, @mdroberto, onde tem bastante conteúdo do mercado internacional. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.